mas ela quer fone. É que tu pega o fone, você fica ouvindo. Mas não, é dor de cabeça. Não vai funcionar pra Eu e o Renatão, a gente grava tipo 4 ou 5 conteúdos por dia, dá dor de cabeça no final. We are the world. Vou ficar aqui igual o Zezé de Camargo. Vai continuar cantando? Vai lá, Continua cara. aí, cara. Vai lá, bro. Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de cannabis medicinal e eu não posso usar a palavrinha mágica porque o YouTube não deixa. E sim, vou falar isso em todos os vídeos até o YouTube parar com essa putaria, porque é o mesmo produto e faz o mesmo bem pra todo mundo. Eu sou Fábio Mariano, Renato Salve. Ventura, como sempre aqui do meu ladinho. Galera, Cannabicast, por favor. Miguel, o moço quase falou a palavra de novo e esqueceu de falar o mais importante pra gente. Olhar lá os nossos cortes, Esse cara se inscrever no nosso canal, é o youtuber seguir a gente lá mais no Instagram. sensacional. Coloca, Isso. marca lá o sininho, porque quando vem o corte, Da Porra. da cannabis. o corte vai dar aquele o amendoinzinho pra você saber que é gostoso o canal. Então, clica lá, acompanha a gente. E aí você vai ver vários conteúdinhos, toda vez aparecer os sininhos lá pra você acompanhar a gente, é isso aí. E hoje nós estamos com nossa missão aqui é informação. Quebrar o preconceito. Quebrar preconceito, é escutar, é debater, que é como a gente vai aprender, como a gente tem aprendido, Isso aí. como a gente começou e como é que a gente está hoje. E o que mais a gente poderia trazer de informação, se não a primeira revista que fala de cannabis no Brasil? Que é a Camar. E Camar. hoje a gente está aqui com o Iago e com o E o Tarek Tarek. para bater um papo com a gente, que a gente já bateu um papo de quase 1 hora aqui. Sério, Off. é real. É, quando a gente- Aí eu quero voltar em todos os tópicos que você anotou aí. Os eu tópicos. não anotei nada, você estava Pô, aqui. tópicos sociais, umas paradas muito, E a mano, gente, muito a gente sensacional. sente que é o seguinte, a nossa bolha, vamos saber, a nossa bolha canábica, na verdade, vira uma família, porque assim, é todo mundo com a mesma luta, com a mesma inconformada. Todo mundo é inconformado, porque assim, não dá para acreditar, as coisas acontecem, a gente não acredita. Vocês que estão aqui na nossa conversa, quando eu vi isso aqui, por exemplo, eu sou engenheiro, eu gosto de processo industrial. Eu vi e falei, porra, é cânhamo? Dá uma mostrada aí pra câmera, pra gente. Pochetinha. Da central ali, ó. E eu falei assim, pô, galera, que maneiro e tal. E Iago já me corrigiu, falou assim, não, é o que a gente conversou. Como a gente começou, esse não é O foco. o foco. Esse não é o nosso produto. Nosso produto é informação. Mas antes disso... É que a informação precisa de um respaldo. Mas antes E a gente disso... busca o respaldo. Sejam bem-vindos, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado Brasil, por assim, estarem aqui com a gente. A gente te agradece, parceiro. Pô, Nosso sensacional. podcast é isso aqui. É essa conversa, como a gente estava tendo. A diferença agora é que de vez em quando a gente olha e faz. Mas, porra, A gente referencia muito isso. vídeo. Então, por exemplo, a Ali que tá ali, mostra ela lá, Miguel, na câmera 4. A Ali tá ali, ela já participou com a gente também. Então tem muita referência. Tem muitas referências de pessoas que já vieram aqui. Então a gente acaba referenciando no vídeo. Diva vai vir. Inclusive, acho que o da Diva vai sair antes de vocês, porque eu fiz o merchan que o seu vai sair antes. Já Tem que fiz cumprir no a palavra, outro. pô. Senhores, de novo, muito bem-vindos, cara. Obrigadão. e obrigado, vocês porque a gente pelo sabe que a convite. vida é louca, né? A correria toda. com E certeza. muito obrigado por estar aqui esse Pô, hoje é início dia de ano. 5 de Que janeiro, velho. agradece. Vocês vieram aqui dia 5 de janeiro trocar ideia Não, é o com nós. mínimo, pô. É o E mínimo, pai. agradecemos também a Ali pelo convite, né? Porque a Ali fez a ponte aí Ali pra é gente. sensacional. E a Gol, licença pra chegar aí. Muito prazer estar aí com vocês. Vamos conversar aí, ter um papo bom. Acho que a gente tem algumas coisinhas pra acrescentar Mas aí, vocês muito. também. Então, A vambora. parada de vocês que a gente tava falando, a gente já tava tratando de um assunto que a gente trata pouco aqui, tá ligado? A gente fala muito sobre técnica, sobre sistema endocannabinoide, sobre canabinoides, sobre flavonoides, mas a gente fala pouco sobre o lado social dessa parada. Que eu acho que no caso de vocês, como vocês têm uma revista de informação, e pelo que eu entendi, vocês são pessoas que vêm de comunidades, de subúrbios e falam essa linguagem, acho que pra nós traçar essa linha com vocês seria o que a gente poderia agregar mais, dar mais valor pro nosso papo. E a gente tava falando muito sobre liberação, descriminalização, e cara, eu queria já entrar nesse lance. E você mesmo, Tarek, tava falando sobre uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu costumo dizer que eu sou contra a descriminalização sem a regulamentação. E vocês já me deram uma aula e eu concordo com vocês. Por favor, fala de novo tudo que a gente estava conversando, claro que nas palavras que vocês vão ter agora, porque o que passou, passou, mas sobre o porquê que vocês acham que isso não é uma boa saída. Miguel, posso Deve. cortar? Porque eu gosto de fazer aquela mesma pergunta, porque assim, Tá, entendi. como é que vocês vieram parar
Bom, Como é que, tipo assim, eu John, já- como vocês entraram no mundo Bem, da cannabis? a minha mãe vai ver isso, né? A minha mãe vai ver isso. Ah, a mamãe tem orgulho. Pô. Sem Tem dúvida. orgulho, Então, mamãe tem como é orgulho. que, porque assim, sempre chega na gente de alguma forma. Claro. Eu sempre brinco que a maconha chega na nossa vida pelo amor ou pela Cannabis. dor. Olha o YouTube boicotando você, A porra. cannabis. Os canabinoides chegam na nossa vida por via inalada, de uma forma. Adorei. Tem que ir contornando. Gosta ou não, cara, a gente tem que ir de acordo com o que a porra do algoritmo quer. Mas é isso. Assim, como é que isso chegou na vida de vocês? Porque assim, não foi aquela coisa. Pô, e aí? Pô, vamos fazer uma revista? Porra! Claro que não. Então, como é que isso chegou? Como é que esse sentimento, essa necessidade brotou na cabeça de vocês? Depois a gente vai voltar pro Tá tema bom, da tá bom, tá bom, regulamentação. tá bom. Você que porque manda, mais então. um da Bora, revista. bora, Bill. Não vamos começa. esquecer a descriminalização que o Fábio citou, mas vamos lá, Renato. Essa tá escrita. Claro. Primeiro, para contextualizar e deixar as coisas certinhas, colocar os pingos nos is. Talvez sejamos estamos fazendo a primeira revista de educação canábica gratuita do Brasil, mas não é a primeira revista sobre cannabis, já tiveram outras aí, e é importante a gente esclarecer isso. Uma outra pontuação que eu acho que é importante a gente fazer, eu e o Iago, a gente não vem de subúrbio, de periferia, somos pessoas classe média, e a gente se conheceu no colégio, e aí a partir disso eu já vou responder a sua pergunta pra gente Legal. Então, um monte contextualizar. de disclaimer de merda que eu falei. Desculpem, sem vocês. Não, pô, que isso. Mas a gente tá sempre ligado a esse lado social, então de alguma forma a gente tá querendo sempre atuar nisso. Bom, acho que a história que eu vou contar aqui, a minha é muito parecida com a do Iago, então, porque a gente vem trilhando isso há muito tempo junto. Eu conheci o Iago há 10 anos atrás, né? No começo do ensino médio, a gente já criou uma relação muito próxima, e aí aquela coisa de ensino médio, que você vai conhecendo novas coisas, as drogas no geral, né, bebida, cigarro, cannabis, enfim, tudo isso daí, e aí Lembrou daquela brisa, né, Iagão? que a amizade sempre começa, a gente tava começando a taekwondo, mano. As melhores amizades começam assim, Começa cara. aí. Parça, pô, impressionante, velho. Impressionante. Começar a amizade comendo alface, velho, não dá certo. Não rola. Amigo eu nunca fiz bebendo amigo leite. de estudo, amigo de academia, não é isso não. Não A dá. gente foi amigo fazendo Amigo de besteira academia mesmo. dá certo. Não fala Eu não isso. conheço nenhum até Nem agora. eu. Não estão comigo. Principalmente de luta, arte marcial, os Não, caras aí é são amigo. embaçados. Aí da amigo. musculação não tem amigo não. Amigo é Mas difícil. vamos lá. Daí, dessa caminhada, cada um foi seguindo o seu caminho, a gente se formou, continuou sempre sendo amigo. Ele foi fazer administração, foi fazer ciências do esporte, que é um curso bem semelhante à educação física. E nessa caminhada, assim, a gente sempre teve uma proximidade grande. E na época, eu morava numa cidade do interior, eu encontrei uma necessidade, assim, do público, porque a faculdade era um pouco distante, assim, do centro, principalmente dos lugares comerciais. E aí, pensei, pô, acho que a galera que fuma bastante, né? Desde de cannabis, cigarro, palheiro, enfim, interior rola muito palheiro O também. palheiro tem demais. Tem demais, Eu vi o febre. vídeo de Goiás lá, era uma festa. Febre. E aí a galera não tinha onde comprar, a gente falei, pô, vamos abrir uma tabacaria. E dessa jornada aí, depois de um tempo, convidei o Iago para participar como sócio. E aí a gente foi se desenvolvendo, teve uma sede física lá no interior, que era em Limeira, na cidade de Limeira, perto de Campinas. Depois viemos para cá, continuamos nossas operações aqui, uma das primeiras tabacarias, na época que era tabacaria, né? A entregar no mesmo dia em São Paulo, quando chegou a quarentena, que aí foi uma mudança, todas as tabacarias começaram a fazer isso, mas no começo a gente tinha sido uma das primeiras. E aí a gente foi caminhando, e aí no começo desse ano, eu senti uma inquietação muito grande, coincidentemente o Iago também tem uma sintonia muito grande comigo, de pô, vamos mudar esse negócio, vamos fazer alguma coisa diferente. E aí eu caí num anúncio de Instagram, porque o celular ele ouve o que a gente tá falando, né? Ele sabia que eu tava Zuki, a gente querendo já sacou a alguma sua, coisa. Zuki. Apareceu logo a propaganda Marquinho. de um curso que é da Luna Vargas, uma pessoa que eu tenho um respeito gigantesco, como sempre digo, minha mestra. E aí fiz o curso dela, que é o curso de formação, né, em ciência e indústria da cannabis, no qual ela vai desde a biologia da planta até a questão da indústria mesmo, e como isso se dá no Luna país que ela... Vargas? Luna Vargas. Anota aí, Vargas. vamos chamar ela, pô. Eu vou mandar uma mensagem pra ela Ela saindo é daqui. foda. Já, Tem, pô, Aí sensacional. ela acho que é uma pessoa que vale a pena. E aí o Iago também fez os cursos dele e a gente falou, pô, vamos, a gente tem um negócio aqui que é bom, que a gente tem uma comunidade próxima, a gente tem bastante pessoas que gostam da gente, vamos fazer uma outra parada? Nisso a gente decidiu, vamos dar um tempo, não vamos se precipitar, não vamos tentar interpretar o que a gente vai fazer agora de primeira, vamos ter calma. Aí a gente viajou a alguns lugares, conheceu pessoas, enfim, foi aprimorando os próprios conhecimentos em si.
a partir disso a gente conseguiu chegar na ideia da Camar, que aí eu vou explicar brevemente aqui já para dar a palavra do Iago, que é justamente uma organização que promove a educação através de conteúdos, como essa revista aqui, os conteúdos digitais também. Depois você põe na... Através de produtos, que E seria... o nome Camar? Vou chegar. Aí os produtos também, que são coisas que a gente pretende sempre fazer. A Isso é maioria das muito coisas foda, feitas de cannabis mesmo. Isso daqui é o cânhamo, né? Que é a cannabis 100%, industrial, né? que a gente chama. 100% cânhamo, vem da fibra dele. Essa camiseta que o Iago tá usando, a Acto também, são feitas de cânhamo. E a nossa ideia, além dos produtos e dos conteúdos, através de experiências. A gente promove eventos como, por exemplo, o Botequim, que é o nosso primeiro evento, mas a gente quer fazer eventos maiores, no qual a gente faz uma roda de conversa sobre cannabis. A gente teve o prazer de contar com essas duas feras aí, a Aline e a Diva, nesse evento. E o Camar vem da palavra plantar, num dialeto indígena, que agora me fugiu o nome. Tá. Mas a gente Deni. quis Deni? Tribo A gente Deni. quis trazer algo que não fosse... sei lá, que a gente se apropriasse, por exemplo, sei lá, de uma palavra da cultura africana ou ou americana, algo que não pertence ao Brasil mesmo, vamos Entendi. dizer, no sentido da raiz do país, né? Porque essa terra é uma terra indígena, a gente deve considerar isso e, enfim. E Mas a partir disso- brasileira Brasileira. essa língua indígena Isso. que vem Camar é brasileira. Perfeito. A gente também pensou na questão da relação naturalmente que os indígenas têm com a botânica e com a natureza, e que O conhecimento. o conhecimento que é preservado até hoje e que naturalmente um dia já fomos assim, né? Do século XIX para o século XX, assim, a gente teve uma mudança que justamente foi quando começou a surgir as grandes farmas e etc. Que foi a industrialização, que foi um negócio de... Coincidências? zero coincidência. E que, inclusive, tem muitas semelhanças com a história do proibicionismo, que a gente pode falar depois. Sim. Só quero complementar algumas coisas que o Tarek falou. Eu acho que, daí até puxando o que você falou também, que tipo, tem muitas pessoas no mercado, tem muita gente da hora, mas tem diferentes vieses, tá ligado? Sim, interesses. Total. A Camar, a gente gastou uns bons meses de bastidores, conhecendo as pessoas, conhecendo quem estava no mercado, tanto que aqui a revista tem um monte de gente foda que está há um tempo aqui já, e super abriu as portas pra gente. Mas a gente nasce de alguma maneira do ativismo, tá ligado? De uma indignação, velho. Porque aqui parece que a gente vive dois mundos diferentes relacionados à maconha, tá ligado? Por um lado, quem tem grana vive num país que parece cidade de Amsterdã, tá ligado? Tem muito mais liberdade para fumar, mais liberdade para comprar, inclusive legalmente nos últimos anos, né? Sim, com receita branca. Com receita branca e a flor para fumar. Flor, pra trazer importado? Não, E o que me suave. incomoda nesse papo é a receita. Por exemplo, eu sou da indústria, então receita azul, receita amarela, receita azul são tristes para você conseguir. Não é qualquer um, é complicado. A branca, meu, papel de pão. Então, é uma E questão... aí quem tem a grana, quem tem o poder aquisitivo consegue. Então, 100% atrelado ao dinheiro. Está acessível ao Brasil? Qual? Qual o Brasil, exato. Então, quando a gente entende que o Brasil ele é um país que ele é majoritariamente pobre, tá ligado? E que a gente tem realidades muito diferentes, entende o nosso lugar de fala, tá ligado? Perfeito. Da gente poder falar sobre isso. Então, a Camar, ela nasce de fato dessa questão social. Se você for pegar o nosso... Por que a gente existe, o nosso propósito, ele vem muito por conta de que a nossa sociedade brasileira, ela sofre muito, e diariamente, os impactos do proibicionismo. Daí, antes, no back-office, a gente estava falando ali em várias frentes diferentes, né? Essa frente social pra gente, ela é muito importante, porque quando você vai estudar a história do proibicionismo, foi uma coisa que a gente fez junto, lá atrás, e que eu acho que abre muito a cabeça. Desculpa. Tá bom, fique em paz, né? Suave. O Miguel dá bronca lá se caso falhar. alegria. Fique em paz. Boa. Fique em paz, cara. Quando você vai estudar a história do proibicionismo, você vê que foi uma desinformação completamente arquitetada. Arquitetada, estruturada. Estruturada, e numa época que não tinha celular, numa época que as pessoas tinham acesso a menos informação, não tinha televisão, então era muito jornal. E daí você vai ver, quem era o maior dono do jornal? Puto, o cara era super próximo do Rockefeller e super próximo do Anslinger, que são os dois Judas aí da proibição, tá ligado? Então, só pra finalizar, eu acho que tem esses dois... Não precisa finalizar não, velho. Senta o pau. Aqui o espaço é seu, irmão. Fala à vontade. Mas isso é muito importante pra gente. Então, por isso que a gente sempre fala que, tipo, o nosso fim, ele não é só vender o produto, mano. É muito bacana a gente vender o produto, tá ligado? Mas a gente usa o produto como uma forma de a gente mostrar pra algumas pessoas que tem N saídas, tá ligado? Não é só essa.
Tipo, fazer que nem foi feito lá atrás, com desinformação, mas agora trazer informação. Mas goste ou não, mano, que movimenta o motor, vocês têm um puta projeto. A ideia é maravilhosa. E o que vai movimentar esse motor e fazer ele alcançar mais é grana. Claro. Total. Exatamente. Então, se Como é que você você tem a banca? possibilidade de Claro, vender é produto isso. para fazer grana, para movimentar Sim. esse modelo, mano, maravilhoso. Eu tenho uma teoria que é muito interessante, que eu aprendi com uma pessoa que o cara fala: não acredito em informação gratuita. Porque a informação gratuita alguém pagou. Claro. No caso de vocês, real. vocês estão fazendo que ela seja gratuita. Quem é que pagou? Não existe quem pagou. Ninguém foi na tua revista e injetou dinheiro com interesse. Chegou como? Porque eu comprei isso aqui, porque eu divulguei ali, porque eu fiz um evento ali. que o dinheiro- diferente quando você tem aquele assim, um estudo que Mas é o pago dinheiro é por alguém. enviesado, que concorda? O dinheiro é enviesado. Então, assim, você precisa de patrocinador na sua revista. A revista tem que Por chegar exemplo, lá. eu quero ser É um. o que a gente ia E o pegar agora. dinheiro que entrar na isso. sua revista vai ser um dinheiro enviesado. Vai ser de uma pessoa que tem o viés da cannabis. Total. E tá tudo bem. Mas, ó, isso, complementar o que vocês falaram, mano, que a gente tocou essa parte do patrocínio, eu toquei essa parte, daí eu posso falar, mano, porque assim, foi a primeira vez que nós foi pedir dinheiro, a gente falou, ó, esses são os custos, né? Se a gente tiver 4 mil, a gente vai conseguir imprimir X revistas. Se a gente tiver 8 mil, 2X, Tanto, supondo, tá ligado? exatamente. Mas nicha muito, velho. Porque assim, é um projeto que a gente não tinha número pra mostrar, porque isso aqui a gente começou 2 meses Não depois, tem né? nada. Pra trás patrocínio. Você tem uma necessidade. Eu quero levar informação. Então, Ponto. eu vou até aproveitar aqui pra falar da galera que fechou com a gente, que a gente Lógico. conhece que fecha por propósito mesmo, tá ligado? Que é a Coba, não sei se você conhece a Coba, Não. que também é de cannabis medicinal, do André, o Diego, a Jade, pessoas muito, Vem aqui, chama os muito caras pra vir fodas, aqui. Pô, vale é um muito a pena prazer. trocar um papo com eles. E a Vista Chinesa, que também faz um trabalho maravilhoso, a editora Vista Chinesa, do Gregório Ventura. Ele é carioca. Ele que Renato Ventura, Gregório Ventura, tá irmão. É primo, porra. Eles que trouxeram o livro da maconha, que é aquele livro que é tipo uma bíblia, assim, Tá. o Manifesto da Cannabis, do Steve D'Angelo, agora eles lançaram um livro A da rainha do Hashish. a Rainha do Hashish. Então, assim, daí a gente vai começando a ver, e a Dai fala bastante disso, e formando essa rede, mano, porque essa parte da educação que o Tarek falou, ela é o nosso foco, mas uma coisa que a gente viu falando com as pessoas, que já estavam no mercado, que a gente saúda todo mundo que estava na luta antes da gente entrar, é a questão da articulação, parça. É a questão da união, tá ligado? De quem pensa, de quem sonha junto, tá ligado? E de quem quer chegar no mesmo lugar, digamos assim, que é em linha com o que você tava falando. Então a gente tentou montar, de fato, a gente tenta montar, que é um desafio, a gente tá longe ainda, mas a gente tenta sempre montar uma comunicação mais horizontal possível, para que a gente consiga falar com os médicos, com os ativistas, com a marcha, com as empresas, com os investidores, tá ligado? Com os coletivos que nem tem nada a ver com maconha, porque tem um monte de gente. A luta da maconha poderia ser muito mais abrangente do que ela é hoje. Se ela fosse mainstream, se o mainstream comprar a causa, se a Globo compra a causa e começa a falar sobre isso lá, você muda o viés, porque todo mundo entende. É o que eu falo, a palavra do William Bonner é praticamente uma lei, cara. É verdade, na Tá hora, ligado? assim. Se ele falar, é lei, é regra. Então, assim, se o mainstream compra uma ideia dessa, acabou, a luta já tá ganha. Só que a dificuldade é que o preconceito é tão grande que quando você fala uma coisa, você agrada um público e perde outro. Você não desagrada, você perde o público. Então, muitos políticos que a gente conversa, a gente fala assim, pô, somos da Cannabicast, a gente faz divulgação de um tema, O cara, puta, acho sensacional, meu pai usa, minha mãe usa, porque tem não sei o quê. Fala, pô, então faz um post com a gente aí, posta falando, ai, não dá, né, cara? Meu eleitorado não aceita. Sim. Esse é o problema, tá ligado? No final das contas. Sim. Tem muito preconceito em volta, né? E aí, quando você falou da informação, que eu acho que é importante a gente pensar, se a gente for ver uma movimentação de, sei lá, uns 3, 4 anos pra cá, no jornal, direto estão falando sobre maconha, né? O cannabis. Em algum momento, quando o CRM, o Conselho Regional de Medicina lá, Federal, perdão, o CFM, Conselho Federal de Medicina, fez aquela cagada, né? Obrigado, eu tava CFM. tentando procurar uma Tem palavra mais Cagada, fácil. aquela merda. Aquele atravesso ali, Aquilo passou em 23, todos os jornais. Mas o que acontece? Na mente das pessoas, e aí eu gosto de tomar como exemplo, sei lá, minha mãe, tua mãe, a tia, a moça que faz a faxina ali. Pô, no final das contas, essas pessoas, elas estão sendo enviesadas na informação. Por quê? Porque hoje as pessoas falam, a cannabis medicinal, o canabidiol. Pô, foi uma briga para eu explicar para minha mãe que canabidiol provém da cannabis. E a cannabis tem outros canabinoides. E dentre eles, vários deles têm uso terapêutico.
E é muito difícil você É falar muito isso. difícil. E aí, quando eu vou, sei lá, falar com um tio meu, ele fala, então, porque não sei quem toma canabidiol. Então, ou seja, isso já tá sendo, essa Como campanha se de fosse mídia outra coisa, né, Tarek? já tá rolando de Separou, novo. de separar. Antes era, cannabis é ruim, isso aí mata, vicia, porta para outras drogas, vai te deixar um vândalo, uma pessoa com comportamento sexual alterado, etc, etc. Hoje foi pra uma outra questão. O cara que tá fumando um baseado ali na rua, ele tá fumando maconha, ele é marginal, ele tá fazendo um negócio O pra que ficar toma loucão. óleo é outra O que parada. toma óleo, não. Essa pessoa, E aí, nossa senhora, eles ela é separaram super- também. Então, Sempre assim, tem não que dá, ter né? um vilão. Então eles separaram. Hoje o canabidiol é o herói e o THC é o vilão. É o vilão. Quem dera, pergunta pra Ali, então, que tem dor Pois é. neuropática e que toma THC em alto teor pra curar a dor dela, se ela acha que o THC é vilão. Uma puta bobagem. Total. Antes disso, mano, eu acho que o vilão pros caras é o cara que foi baseado. E foda-se. É a figura Passou do... a régua, né? A Angela Davis, ela fala disso, mano. Tipo, como o neoliberalismo, ele cria a necessidade da figura do inimigo comum, tá ligado? Que aqui, pra nossa sociedade, que é bem que nem nos Estados Unidos, mas aqui é o cara do morro com um fuzil no peito, tá ligado? E as drogas são muito associadas. E a maconha é a droga que mais eles se usa associam. aqui. É uma das coisas que. Só fazendo um complemento. Uma das coisas que eles falam muito assim: no jornal, quando mostra um bloco de maconha, mostra um bloco de maconha com a arma do lado. É, claro. Puta covardia do Bandidagem, caralho, tá associação. ligado? Puta Bandidagem. covardia. Mas, Só então, complementando, desculpa. Total. E daí a gente entende, velho. Por isso que a gente tem esse lado social. Porque pra gente é inegociável. Não tem como você falar de maconha sem falar da questão social. Daí salve Daia, daí fala. Não tem como... Sem estiver só olhando pra frente, parça. A gente vai ignorar, mano, quase 100 anos de proibição. O marketing que eu fiz dela no outro Todas as vídeo foi que consequências. a gente começou a entrar no viés da reparação social. Eu falei, tem uma pessoa que vai vir aqui hoje que eu sei que um dos principais temas dela é reparação social da cannabis. Então eu vou deixar esse tema pra ela discorrer melhor. E é o que eu quero falar, mas não se sinta acuado por isso. Mete marcha. Não, acho que era só esse parênteses que a gente queria dar mesmo na introdução sobre a Camar mesmo. Porque eu acho que é uma coisa importante da gente tá sempre falando. Porque, mano, a gente tá vivendo um momento muito importante, tá ligado? Também acho. A gente vai ter essa conversa daqui a alguns meses, parça. E tipo, isso pode amenizar ou pode até piorar, Não, a parça. PL que liberou agora do Caio França no estado de São Paulo vai ajudar, eu não tenho dúvida. Ainda que seja uma vitória pequena, você fala que hoje, por lei, 1/4 da população brasileira, certo? 220 estado de São milhões, Paulo. a gente tem 60 aqui. Mais de 1/4 da população brasileira tem direito a ter cannabis medicinal pelo SUS. Isso muda tudo, cara. Porque quando você é um legislador, você olha e fala assim, opa, peraí, São Paulo liberou? Porra, não pode. São Paulo, Mas ele é a Mas referência. é óbvio que deve entrar na entrelinha, por isso que ali tá ali assim, ó, as restrições. Ah, claro. Vai voltar o tema do Não, Vai não. voltar o tema do refratário. Beleza, Total. mas entenda que assim, é o que a Tipo, gente tava falando aquele dia, é uma prove que já pequena tentou tudo. vitória, Uhum. sacou? Sim. É uma pequena vitória. Então, quando você começa a entrar isso no SUS, num estado como São Paulo, você chama a atenção de outras pessoas, e outras pessoas também vão ter. É a primeira pequena vitória. E depois os casos clínicos mesmo, que são incontestáveis, mano, quando você entra com um bagulho pra um refratário, e ele, em vez de melhorar só aquele refratário que o cara tem, melhora a pressão, é incontestável, mano. Chega uma hora que o médico do SUS vai olhar e falar, caralho, não é possível, é verdade, essa porra melhora tudo. Aí esse caminho vai ser trilhado, não tem o que fazer. Eu concordo 100% com o que você disse, são pequenas vitórias que vão de fato consolidando esse caminho e são as pedras que vão formar essa estrada que a gente precisa trilhar. Mas ao mesmo tempo eu sinto que nem ali virou os olhos quando você falou do PL. Pô, se a gente for pensar na prática, isso não vai ter um impacto para as pessoas, na minha opinião. Por quê? Porque os médicos, eles não têm hoje o conhecimento para prescrever. E a pessoa não quer. Entendeu? Então, acho que assim, eu entendo que o trabalho principal mesmo que a gente tem que fazer é quebrar um século de desinformação. Por isso que vocês E fazem isso. Através da informação, a gente vai conseguir causar uma indignação nas Perfeito. pessoas. Essa indignação vai causar movimentos, esses movimentos vão causar avanços na sociedade. A gente não conquistou o voto no Brasil porque os caras quiseram. Nada é dado, parça. Nada é dado. Nada foi Não, e dado, assim, nunca tudo que a será gente dado. precisa conquistar é através da luta. Perfeito. A E cannabis vai vocês ser fazem diferente. uma coisa desse tipo de informação justamente porque vocês querem quebrar. E a gente também faz Sim. aqui. E assim, um dos principais pontos que nós percebemos quando a gente começou o Cannabicast é que assim, só tem 2 tipos de conteúdo de cannabis no mercado. Aí o de vocês está quebrando o nosso também, que é ou é o cara super técnico, que Ou é fala o com a contrário. linguagem que ninguém entende,
ou é um maconheirão, tá ligado? Sim. Que nenhum dos dois impacta uma grande massa. Você tem que impactar o máximo de massa possível. Então desce a linguagem, fala uma linguagem popular, mas sem ser o Escrachado, boladão né? do rolê, Sim, escrachado. sim. Falando uma linguagem acessível. Esse é o desafio, parça. Esse é o desafio. Esse é o desafio, Esse é o porque desafio. e É o que a gente tá fazendo aqui, é o que vocês também estão fazendo aí. todo mundo gente. tá tentando fazer E a sempre, gente já ouviu velho. até médicos que são prescritores, ele fala que o paciente de canabidiol não é o cara que fuma maconha. Não, Exato. pelo Ele contrário. não tem necessidade. É isso aí. Então, assim, realmente a informação a gente já ouviu casos do médico fazer toda a análise, fazer a definição da dose, conversar com a mãe, bababá, criança passando mal, conversa tudo, chega em casa, não volta para Porque o pai não porque quer. o pai não deixou. É, Então, mas assim, falar, agora pode prescrever. Beleza. Quem vai prescrever? Não, tem vários problemas de regulamentação, que é o que a quem gente tava tem a falando antes. informação, a classe médica comprou essa Esse orientação, movimento? esse movimento, como um todo? Não. Nós temos pontos isolados. Agora, os caras que estão isolados também eles têm uma raça. Vão com a faca nos dentes. Então, assim, vamos pegar isso. Essa indignação que você tem, que nós temos, a gente tem com a informação. Eles têm com a ação. Sim. Então, é assim, vamos trabalhar todo mundo junto para que Vou isso falar- aí chegue... Vou falar lá, duas coisas. Que é a acessibilidade. Vocês estão... Quando você falou aquele negócio, a gente faz uma revista gratuita. Grátis, porque não tem jeito. O que é isso? Isso é Esse podcast é gratuito também. dissipação. É isso. Isso é acessibilidade. É isso. Fazer com que as pessoas tenham acesso. Então, aí, a revista, vocês quando planeiam... Essa é a... Essa é a primeira edição. Essa é a 1. Isso. Aí vocês... Tem vocês versão tamo online? Tem. Estamos aqui com Depois o deixa redator... o link da versão online. né, o Miguel. redator, o editor, o repórter, tudo, Sim. vocês dois. Sim. Vocês sentem e falam assim, puta, o que o público está precisando saber hoje que eu quero levar? Como é que vocês montam? Sim. A construção da revista, ela vem justamente do que a gente entende que é necessário para fazer as Agora, alterações na sociedade que a gente acredita. A gente acredita que a informação e a nossa atuação vai formar o quê? Uma comunidade. Então, a gente acredita que as pessoas que fazem parte dessa revista também são parte dessa comunidade. Perfeito. Então, por exemplo, muito provavelmente a Dai vai escrever, não sei se na próxima ou numa outra edição. A gente às vezes nem pede para a pessoa escrever, a gente faz uma entrevista com ela, a partir da Transcreve. entrevista a gente transcreve como se ela tivesse feito um texto e passa várias vezes para a pessoa para ela conferir. Mas vem dessa ideia, inicialmente a gente tinha uma ideia de fazer, não, vamos construir um raciocínio sobre a história da cannabis, vamos falar primeiro da história, depois da proibição, tal, para depois chegar em tal ponto. Mas a gente tem que pensar que, pô, o Renato teve o acesso à primeira edição. Só que o Fábio, ele só pegou, sei lá, a sexta. Então, pô, como é que eu vou querer contar uma história começo, meio e fim? Eu não vou fazer o Fábio ler todas as edições. Então, a gente já chegou numa ideia que a questão a gente tem que passar a informação de cada um toda avançada e volta. Isso. Bate lá na frente e volta. Bate lá na frente e volta. Então, a gente utiliza de pessoas... Por exemplo, para falar de cânhamo, a gente utiliza uma pessoa que é especialista em cânhamo. Pô, o diretor da Associação Nacional de Arcuri. Cânhamo, Rafael Arcuri. Pô, vamos falar de cânhamo na alimentação. Vamos falar com o Jefferson. Jefferson, que ele já teve uma iniciativa com uma empresa austríaca chamada Hempions. Hoje ele atua na Green Arcuri, Hub. Vem aqui, Rafael Arcuri, quero você Não, aqui. a gente passa por isso com o nosso canal também. Por isso que eu perguntei como é Mas que vocês estruturam. vocês percebem Eu também? conto Não dá a pra mesma história. Não A dá. gente tem Não que tem Não começo, dá meio pra e fazer fim. um storytelling. Não, não Pessoal, dá. pode ver dá. só o episódio 15. Isso. E se eu falei da história do proibicionismo lá com Pernambuco em 1920... Mas é importante Porra, referenciar. Assiste tá? o episódio. Sempre. Não. Assiste Ó, o mas é importante referenciar, De tá? vez Então em você tá quando- escrevendo, você fala assim, pô, falamos sobre. Você tá Isso escrevendo sobre, na edição falamos tal. sobre cânhamo na edição tal. Perfeito. Cada Perfeito. canal tem seus Conecta. objetivos também, né? Claro, Na lógico. parceria. Tipo, eu acho que num podcast na revista tem muita coisa que se conversa, porque a pessoa ela pode pingar lá do nada, tá ligado? vai ver Então, um... Porque o que eu falei? Quando eu brinco do nosso corte, é porque por exemplo, eu sou um cara ansioso pra caceta. Então, tipo assim, eu pra ver vídeo é 1.5 velocidade. Aqueles caras... Eu... Metralho. Quando eu vejo os nossos... Meu áudio de 1 minuto, você ouve em 15 segundos. 15 segundos, às vezes 4. Isso. E aí, quando eu vejo os cortes, eu falo, pô, todo mundo tinha que trabalhar assim. Sim. Porque o corte chama atenção. Informação rápida. É igual a revista. A revista ela tem que ter o claim, né? Que é aquele que você... Aqueles 3 segundos pra falar, porra, essa reportagem é maneira. Sim. Esse tema é maneiro. E aí a gente aprofunda. Tem duas coisas pra falar. Primeiro, sobre a PL, que é importante um lance. Hoje, a principal fonte de entrada de cannabis, principalmente a quem é pobre, medicinal, óleo,
é através de judicialização, cara. Entra com o processo pro SUS pagar. A partir do momento que eu tenho uma PL, eu tenho uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que o SUS tem que fornecer, a hora que cai na mão do juiz, ele não tem conversa. Sim. Não tem argumento. Ah, precisa prescrever? Precisa. Tá aqui, tá autorizado. Paga. Porra, eu vou ler depois para ver como é que fica. O Mas, SUS assim, vai ter estoque? Então, isso é outra coisa. É a regulamentação que a gente entra depois. Porque Eu sempre não penso- sei responder essa pergunta, Não, mas eu eu vou concordo ler, com eu você vou na ler, questão da porque, judicialização, que é uma grande alívio, vamos dizer assim, pro Não tem Estado. como ter estoque, mano, porque não é intercambiável. Não é intercambiável. Não tem intercambiável. Eu não posso. Foi o que a gente falou aquele dia com a Tabata, tá ligado? Total, foi isso que eu ouvi eu de fico pessoas pensando também. nisso, porque assim, toda vez que a gente fala Não nisso, dá, não vai ter. eu penso, e aí? Porque para ter um negócio de acesso, eu tenho que ter de pronta entrega. Que é o que a Sim. gente tava voltando a falar Como? de fazer o alinhamento desse tipo de produto no Brasil, uma legislação Sim. própria. Porque aí você pode intercambiar, você cria os parâmetros daquele produto, que é o que a gente falou também antes. E aí volta naquele lance que a gente tava falando dos aspectos que você tem que tratar disso para que isso seja realmente tem um mercado desenhado. Então, primeiro, regulamenta. Depois, Vamos chegar cria um modelo de produto. Depois... E aí foi exatamente o que a gente começou, que eu comecei pedindo para vocês explicarem por que essa linha não tem que ser como eu imagino. E aí eu vou voltar nesse tema. Para mim, a regulamentação vinha primeiro porque tem vários aspectos do medicamento que ele precisa ser regulamentado para que você possa ter um mercado coeso, tá ligado? Sim. Porque hoje o mercado não é coeso, ele é bagunçado. Cada país faz o produto do jeito que quer, planta do jeito que quer, enfim. Mas vocês falaram do lance social, que é importante pra caralho. Ó, primeiramente, parça, eu acho que é assim, tipo, ninguém tem a resposta, tá ligado? Senão acho que a maconha estaria legalizada já, a gente estaria num mundo melhor. Eu acho que então tá todo mundo, mano, cada um tem seu viés, Cada um tá tentando de um jeito. suas hipóteses, tá ligado? Eu vou falar o que eu falei antes pra você e o porquê eu acho que é muito arriscado, parça. Por exemplo, a gente aprovar a PL 399 do Congresso do jeito que tá hoje, sem falar em nada das questões históricas, estruturais e sociais. Por quê? Todas essas medidas, elas dão uma sensação, pode ser verdadeira ou não, de progressismo, tá ligado? Como se a gente estivesse indo para frente, ou agora a gente está regulando, a gente está tratando. Mas, a cada avanço que nós dá, parça, e daí é minha opinião, eu acho que ela é bem sustentada pelos números também, cada avanço que a gente dá, a gente escancara ainda mais a hipocrisia, velho. A gente escancara ainda mais a hipocrisia, porque a gente está colocando de uma maneira que está avançando. Vamos pensar em a questão essencial. A gente está avançando a pauta da maconha. Mas, mano, ao mesmo tempo, a gente está matando e prendendo as pessoas. E é uma coisa que a gente faz há dezenas de anos, tá ligado? Então, o meu ponto de vista sobre isso é que, assim, o que mais fode a desinformação, tá ligado? Qual que é o cerne da desinformação? É essa figura do maconheiro, tá ligado? E a questão do hiperencarceramento da guerra às drogas, ela reforça isso todo dia, parça. Toda semana tem operação policial. Caralho. Todo dia tem coisa no Globo, exame, os caras... Exame não, né? Globo, sei lá, UOL, essas coisas. UOL. Saindo. Sobre a maconha. Então, reforçando sempre esses estereótipos e essa desinformação que existe há quase 100 anos. Então, tudo que a gente faz, que a gente não olhe para isso, parça, na minha visão, a gente pode estar avançando, sim, pode gerar ganho para a população, mas a gente não está olhando do ponto de partida que, na minha visão, é o certo. A gente está pensando... Que é o social. Não, é que um olha para a guerra futura e você quer que resolva a guerra presente. E passado. Porque E passado. a guerra futura é... Porque a PL não é para eu plantar na minha casa. A PL é para que possa ser plantada e estudada no Brasil. Aí, com porta dupla, biometria, babá, eu É vou pra ter fora e biometria na pro minha agro, casa. parça. É para laboratório, para instituto de pesquisa. empresa Sim, grande. Tudo bem, porque hoje Coisa os caras... bilionária. Então, mas o cara da indústria, do laboratório, da faculdade, que vamos dizer, quem é que vai estudar? Porque o laboratório não quer, a faculdade. Para a faculdade estudar, ela não tem como conseguir hoje a maconha. Não tinha. Uma Só forma com- de fazer reparação social é colocar Não, mas aí, pessoas que eu não foram tô falando da impactadas. reparação ainda, eu tô Não, falando, eu tô tá. falando da guerra futura. Tá, entendi. A PL, ela tá olhando lá na frente. É. Ela quer possibilitar isso tudo. Mas e a merda agora? Então, Pra resolver a que é o que merda ele falou. agora a guerra às drogas é uma estupidez. Eu gasto rios de dinheiro Pra para prender pessoas que são Não, inocentes. para me proteger de mim. Não tem retorno nenhum científico, tá ligado? De nada, de Não, melhora não, de segurança não. pública, de menos uso de drogas. Não resolve. Tipo, é só uma forma, mano. Cada lugar tem sua população vulnerável. Você vê os lugares que proíbem as drogas, você vai ver as cadeias. Quem que tá na cadeia? São as populações vulneráveis, parça. Então é uma forma do sistema de controlar as pessoas.
Tira. Esse livro da Angela Davis eu quero recomendar para Angela quem Davis. assistir, chama O Sentido da Liberdade. E ele correlaciona tipo, toda a ótica do neoliberalismo com o hiperencarceramento. E com esse negócio, por exemplo, que eu falei da necessidade da figura de um inimigo em comum. Então, a gente tem que entender, parça, toda a dor que já foi causada para tanta família, tanta sociedade por conta dessa proibição, que ela nunca foi científica. A proibição, ela foi... Isso tem livros, né? Talvez a primeira fraude científica nessa escala global. Talvez. E daí muito pela questão dos Estados Unidos, geopolítica e etc. Não sei se é a primeira, mas a maior, com certeza. A maior, e que, mano, dura até hoje, assim. Então, tipo, eu fico muito louco, assim, porque de vez em quando parece que a gente tá fazendo um negócio super disruptivo no mercado. Mas, parça, a gente tá atrasado, velho. É, pra caralho. A gente tá atrasado. Então, se ainda, depois de todo esse atraso, a gente não conseguir olhar pra porra do mundo ao redor e ver as iniciativas que tem de reparação histórica, olhar os números de quem já estuda aí, sua maior cota, vai pegar um salve também pra Iniciativa Negra, De observatório. Rede de Observatório de Drogas Segurança quanto custa Pública, Drogas Quanto Custa Proibir. Mano, uma galera que tá há anos fazendo um trabalho de levantar os números. E, parça, eu fui em vários ano passado dos lançamentos dos botecos que tem. E são os mesmos resultados desde sempre, cara. Aqui em São Paulo, no estado, eu acho que são 35%, 40% de negros, mas é mais 60% na prisão. No Nordeste é a mesma coisa, no Norte é a mesma coisa. No Brasil inteiro é a mesma coisa. Então a gente segue um padrão. Eu acho que se você colocar isso no padrão mundial, deve ser muito parecido também. Tipo, na Europa, na França, por exemplo, quem tá mais é os árabes. E daí na Austrália, os aborígenes que falam. Nos Estados Unidos, primeiro foram os latinos, agora os negros, tá ligado? Então, é um padrão, parça. Tem Padrão de preconceito social. Social. Não só racial, mas social. Claro. Econômico, social. Tem, Vamos dizer assim. outro dia eu estava vendo uma estatística dessa. Os Estados Unidos, ele tem, se não me engano, 1 milhão de tipo presos, eu acho. 5%, não, 5% da população mundial. População. Caralho, tudo isso? Porra. 5%, vamos supor, 5%. 400 milhões de pessoas. E da população carcerária mundial, ele tem 25%. Puta que É bizarro. pariu. A China tem uma Que população loucura. muito Entendeu? maior que a dos Estados Unidos E não tem tanta tem uma gente. população carcerária menor. Só para complementar o que o Iago disse, eu acho que é interessante a gente pensar que é impossível, na minha concepção, a gente pensar em qualquer tipo de regulamentação quando aquela substância, aquele produto é proibido. Então, a descriminalização ela é o primeiro passo. E se a gente for olhar para trás e a gente for entender como se dá a história da criminalização da cannabis, sem chegar nos Estados Unidos, eu acho que é importante a gente trazer o olhar para o Brasil, porque a partir da década de 30 a gente importa essa ideia que vem dos Estados Unidos e a partir dos anos 60 a gente começa a realmente executar toda essa... Sim. O proibicionismo que a gente chama são as políticas que são relacionadas à proibição, que vão encarcerar pessoas, etc, etc, etc. Mas eu acho que é importante a gente pensar o seguinte. Hoje, a criminalização da maconha não é nada mais do que uma forma de controle de determinadas populações. É só a gente olhar para a história que a gente vai entender que isso daqui é só uma coisa atualizada, uma versão atualizada de coisas que já foram feitas anteriormente. Se a gente for olhar, a religião, quando os afrodescendentes chegaram ao Brasil, ela era proibida. Então, teve que usar de símbolos da religião católica para isso passar. A capoeira já foi proibida. Ganhou O samba foi bonito, proibido. Ganhou nome bonito, A vadiagem, né? Da vadiagem. Entendeu? E aí vem essa questão que o Iago falou. Essa ideia de lei da vadiagem que só prendia pessoas pretas e periféricas. Então, o que acontece hoje é que a criminalização da maconha, pelo menos na minha concepção e de tudo que eu ando estudando e vendo aí Aparentemente, você tem toda a razão. pelo mundo, é só uma forma da gente fortalecer alguns setores da indústria, que é o setor de armamento, o setor de segurança pública no geral, e não só segurança pública, porque é segurança privada também. A gente esquece que tem segurança em um monte de condomínio em São Paulo, de prédios e de vários lugares, e isso também é impactado direto por essa guerra às Uma drogas. grande rede O de medo mercado que recentemente 100%. foi Medo é uma processada por indústria. estar expulsando e batendo em criança que tá Exatamente. pedindo dinheiro lá dentro. Exatamente. Total, Então, o que parça. acontece, pelo menos ao meu ver, isso daqui é só uma versão atualizada de continuar marginalizando pessoas pretas, periféricas, no caso do Brasil, como o Iago falou, no caso da França, inicialmente são os árabes, agora são os afrodescendentes que estão chegando dos países que eles mesmos colonizaram e eles mesmos não aceitam essas pessoas lá dentro. Loucura, né? Então, no final das contas, eu sei que se eu for pego ali na esquina com 100 gramas de maconha, eu tenho alguma saída. Agora, se uma pessoa, exatamente na mesma situação que eu, exatamente na mesma esquina, só que de uma cor de pele diferente, de uma classe social diferente, for pega com... Nem precisa ser 100, que seja 20, ela já vai passar por uma outra questão, situação. Uma outra triagem jurídica, Então, vou isso chamar é assim. justo? Na minha concepção, isso não é justo. A gente tem que parar de aceitar essa guerra às drogas como uma coisa normal, porque isso daí é só uma desculpa para, além de encarcerar, matar essas pessoas. Tá, velho. A maioria da população urbana
das grandes cidades aqui do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, tal, vive em periferias. Essas pessoas não têm um dia de paz, cara. Você vai acordar, não tem esgoto. Você acorda, tá tendo tiroteio, tá tendo operação policial. Trabalha longe. Isso é Trabalha justo? longe. Isso é justo para quem? E essas pessoas vêm lá de muito longe para servir, basicamente, a classe média alta. Essas pessoas sofrem todas as consequências do proibicionismo. Elas não ganham absolutamente nada do que está acontecendo no Brasil no geral. riqueza. Se for falar de cannabis, esses caras estão anos-luz atrás. E aí a gente está resolvendo qual o problema aqui? A gente está falando sobre o quê aqui? A gente está falando de injustiça. E sabe o que é sabe? engraçado? Então não tem como continuar assim. E sabe o que é engraçado? Ainda que a gente fale sobre uma estrutura social, econômico-social de preconceito, ela tá mais ligada à parte racial mesmo. 100%. Porque no final das contas, a imagem que se constrói do pobre periférico é o preto, tá ligado? Claro. Ainda que você tenha um branco de olhos azuis periférico, se ele tiver com 100 gramas cara não de vai maconha, acreditar que ele é da ele não periferia. vai acreditar Rapaz. que ele é da A periferia. dura é Isso é uma merda do caralho, Fabião, velho. vamos pensar no básico, cara. Vamos pensar no hoje. O que está acontecendo no Brasil? A gente tem uma lei de droga que ela não tem nenhum conceito objetivo sobre o que diferencia um usuário de um traficante. Quais que são os critérios? Vocês sabem quais que são os critérios? Acho que É o local, valor, localidade. o quantidade. local, Condição social. a alguma condição coisa assim. social, é a condição do lugar ali especificamente. se Onde é- ele foi pego. Exato, onde ele foi pego. Se é na favela de um jeito, Se é se, na for, se praia. não é Está na na linha lei, de um parça. jeito. Está na lei. Principalmente, Está tá na lei, Sabe qual velho. que é a palavra, uma das palavras que mais vale Vou até abrir isso? aqui pra mostrar. A palavra do policial na abordagem. Então, assim, o Ah, juiz então foda-se. vai julgar a partir disso, a gente sabe quem vai ser condenado. Lógico. Isso é completamente injusto. A gente estava falando aqui anteriormente, antes de começar o programa, e eu acho que é importante a gente pensar nisso. Dado atualizado, viu? 36% da população carcerária no Brasil ainda não foi julgado. Quem que não foi julgado? Não fui eu que não fui julgado. Se eu for preso, meu processo vai ser rapidinho, mano. As pessoas que estão presas, a gente sabe quem que é. Então, assim, não tem mais condições de seguir desse jeito. 30% da população carcerária no Brasil é relacionada a crime... está presa relacionada a crimes da lei de drogas. No caso das mulheres, 56%. O estado de São Paulo, 66%. O estado de São 66. Paulo com o estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi em 2020 ou 2019. Posso estar errado. É um desses 2 anos. Gastaram 5 bilhões de reais Puta na que aplicação da lei de pariu. drogas. 5 bilhões. Sabe quantas vacinas isso dá? 108 milhões. Pô, metade da população brasileira poderia ter recebido uma primeira dose só com gasto de uma coisa que, De um ano, no tá? final Em das 2 contas, estados. não tem nenhum tipo de resultado. Essa que é a questão. Esse que é o E o lance. nosso Não antigo- tem nada diminui científico, o pai. E consumo, o nosso, não diminui antigo nada. e o nosso antigo presidente, que com todo respeito a quem gosta dele, não queria gastar com vacina e queria gastar com lei antidroga. Desculpa. Não tem condição, Então, não tem condição. Ó, que eu falo- só para desculpa, só Não, para cintilar o que o Tarek falou da lei, eu peguei aqui. Artigo 28 da Lei de Drogas. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade de substância apreendida, ao local e as condições que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais. O que é circunstância social, loucura. parça? Pessoal, quer dizer que ele vai analisar a pessoa que tá portando. correto. Exato. E daí esse mesmo Tava- estudo que o Tarek falou, do Rio de Janeiro, mostra que mais de 70% das pessoas são presas só com a voz do policial, parça. Como São assim? presas só com o veredito do policial. Então, Tá do lado, vai. E ainda que no Brasil não tem a lei americana, né? Na lei americana vale 24 horas de prisão sem argumento. Se o policial falar, você tá Sim. preso, ele tem o direito de deixar a pessoa encarcerada por 20. Isso nos Estados Unidos, Sim. tá? Que é um país de primeiro mundo. Claro. Isso, graças a Deus, não tem no Brasil. Porque se tivesse, Mas tava é- todo mundo preso. essa visão que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, tipo, é dentro da ótica capitalista, parça. Mas daí eu recomendo muito que todo mundo leia Angela Davis, mano. Porque ela é uma pessoa, assim, esse livro que eu falei, são 12 palestras, parça. Ela começa em 1995, mano. 1995, ela poderia estar aqui falando as mesmas coisas agora, que seria super atual, tá ligado? Entendi. Que seria super atual. Então, toda essa... Quando a gente entende que, mano, essa questão, ela foi arquitetada... Tem o livro que eu falei do Gregório, da Vista Chinesa, que chama O Livro da Maconha, que é da Julie Holland, que ela é uma pesquisadora. Você é muito inteligente. Cara. Ela, ela é uma... Tem que ter Eu, sou, referência, eu irmão. sinto que eu É, sou tem mó burrão conversando pode com falar esses da caras. Mas, ó, a eu gente- sou mó burrão conversando com A vocês. gente mano, fala na os moral. bagulho, mano. Pesquisaram. Fabião, se a a gente gente começou a consegue- aprender essas coisas esse se a ano, gente cara. consegue- Vocês são mó Exato. inteligentes, mano. Eu me sinto. Não é que vocês são inteligentes, eu sou mó burrão, mano. Não, Na você tá moral. errado. Não é, mano. Tá que pariu, eu tô mó. Não é, pai. Eu tô mó triste. Ô, mano, acho que eu vou no banheiro. Deixa os caras trocar ideia. aqui, Não é, velho. não é. Troca aqui, Ô, ó. mano, pelo amor de Deus. É que, mano, a questão é que tem muito material, parça. Tem que Tem, ler, muito velho. material. E, tipo, quando você... Isso foi o que pegou pra mim de verdade, mano. Porque nós fomos maconha há muito tempo, tá ligado? A gente se conheceu nessa época, 10 anos atrás, 11 anos atrás. Mas, mano, quando você vê, tipo, a periculosidade do negócio e como, tipo, foi arquitetado, de fato, mano, com
as premissas mais absurdas e mais maléficas. E daí, para finalizar essa pequena parte do livro da Julie Holland, o livro da maconha, ela faz um storytelling, assim, desde, mano, dos citas 10 mil anos atrás, quando eles começaram a usar as primeiras sementes de maconha para fazer os rituais, etc., até o começo da proibição lá nos Estados Unidos e a expansão para o mundo, né? Que foi na década de 60 que o Tarek falou. E ela fala, parça, que é impossível você falar das políticas proibicionistas sem você falar de racismo e monopólio, mano. São essas duas coisas que a gente tem que estar falando, porque foram os causadores e é o que mantém até hoje. Monopólio? O racismo a gente já falou. Racismo, ok. Vamos trazer, E vamos daí trazer. o monopólio eu vou introduzir, a gente entra se vocês acharem que é válido. A gente Mas acha pensa assim, que pai. você achar que é válido, a gente acha. A maconha, eu acho que eu não sei se é um estudo da Green Hub ou se é um estudo com alguém da Europa, enfim, mas foi mapeado que tem mais de 25 mil produtos que você pode fazer Da maconha. da maconha. Tá. Então, a partir do momento que você pensa, tem milhares de produtos, você pensa que você dá de frente com muita gente. Vamos falar de um deles pra galera entender. Então, vou dar um exemplo. Biocombustível. O do biocombustível, por exemplo. Quando você vai estudar lá atrás a questão da proibição, você vê, por exemplo, que o Anslinger, que foi quem criou a DEA lá atrás, e que foi Harry Anslinger. Harry Anslinger é um cara que trabalhou no governo dos Estados Unidos. Ele começou trabalhando no combate à Ele foi o heroína. redator do... Ele foi o articulador, vamos dizer assim. Sim, o lobista. Ele foi o articulador do mal, Isso, parceiro. um lobista, isso aí, boa. Ele que era próximo do cara do jornal, ele que era próximo do Rockefeller. Enfim, eu vou usar o exemplo do Rockefeller. O Rockefeller ele ganhou dinheiro com a indústria do petróleo, né? Do petróleo vem o plástico. E vem o combustível também. E vem o tecido. E vem o tecido. E vem o Então, tecido. você consegue fazer plástico com maconha, você consegue fazer combustível com maconha, você consegue fazer tecido com maconha. Entendi. Então, a Rockefeller é o primeiro. Tem uma empresa que chama DuPont. DuPont. Conheço. Empresa de nylon. O nylon surgiu na década de 20. Bem Proveniente do óleo, do petróleo. proveniente do óleo do petróleo também. E daí você vai ver a história proibicionista, você vê que a DuPont patrocinava máquinas de desinformação, você vê que o Rockefeller é muito próximo desse cara que chama William Hearst, que é o cara que tinha 28 jornais dos Estados Unidos, faz. Mano, quando... Eu vou fazer um bagulho muito disruptivo aqui, tá? Vocês me desculpem. Mas saca que quando você fala essas paradas e a gente analisa o quão manipulado as pessoas e sempre foram, se alguém chegar falando pra mim hoje que a Terra é plana, eu sou capaz de falar assim, então me mostra. Mas porque, eles estão fazendo isso porra, agora, cara. Eles estão fazendo isso aqui. Não, eu não tô sendo cuzão, não é a minha ideia. Não, tô mas dizendo tá pra você certo, que o tipo parça. de manipulação que a gente sofre é tão grande que qualquer coisa que o cara fale é aceitável. Então, o cara foi pra lua, o outro fala não foi. Se pá, não foi mesmo. Ó, uma reflexão. difícil, né? Não, mas você já viu a meme que é com isso? Que eu falo assim, e agora, eu tô me dizendo que o pouso na Lua é falso. Eu falo assim, e você acredita que a Lua é verdadeira? Você acredita que ela não existe? Os caras já estão em outra ideia. Ô, Fábio, ó, Mas é foda isso, mano. Real pensa isso mesmo. hoje, mano. Olha a quantidade de coisa. E, tipo, a gente é criado numa sociedade que, tipo, a gente aprende na escola, na mídia, muito o que a galera da classe dominante quer contar pra E gente você na maioria aprende, das vezes. A gente aprende o que querem que a gente aprende. Hoje a gente ainda tem alternativas, se a gente sabe usar o Mas celular, mesmo por assim, exemplo. Mas ainda mesmo assim. ainda Mas a reflexão que eu queria trazer, imagina 80 anos atrás. Não tinha como. Tinha como você contestar a informação. Imagina 80 anos atrás. É o que eu falei sobre o Bonner. Se a palavra do Bonner hoje é soberana, 80 anos atrás. Atrás do jornal, ele é o canal da verdade. Há 30 Canal anos da verdade. atrás, a palavra do Isso, não Cid precisa chegar Moreira longe. era a Bíblia, E velho. a gente passou Falou, por tá uma, a gente falado. passou por uma. A gente passou agora, recente, nessas histórias do fake news que apareceu. Isso aí o que era? Um fake news. Assim, você vai estudar. Eu fico brincando porque eu Era uma fake outro news, dia, é fake news outro dia eu vi antiga, um negócio isso sobre a Guerra de Canudos. Porra, começou por causa de uma fake news. Então, assim, você É fala. mesmo? Conta isso aí, não sei. Guerra de Canudos, Eu os sou caras mó burrão, mano. compraram Que uma triste. madeira, tomaram um calote. Fala assim não, Fábio. Não, eu sou mó burro, mano. E aí- Na moral, sou mó triste. Do calote das madeiras, virou uma guerra nacional. Caralho. Então, que loucura. assim, é um absurdo. E o cara que deu o calote da madeira falou: eles vêm pra cá pra tomar a cidade. Nada, ele ia lá só pegar a madeira que ele pagou. E quando chegou Saquei. O foi cara deu um calote. desastre. Então, o putz. caloteiro causou aquela merda toda Total. que morreu gente pra caceta. E você vê. E Os hoje caras em dia, compraram a ideia, né? Sim, hoje em dia. Isso Bom, aí. Nos Estados Unidos, irmão. tem lá que você fumando, os mexicanos fumando, as mulheres americanas fumando ficavam com taras por negros. Isso, era isso mesmo que os O caras contavam, mexicano perfeitamente. fica violento. Então só atacava o mexicano e o Mano, negro. desculpa, se o senhor Adolf convencer um país inteiro
a meter Total. bala em todo mundo, Total. porque a cor de pele dos caras era diferente, você vai me desculpar, Nem irmão. era, e nem era Você não- diferente, cara. Nem era tão E diferente. nem era diferente. Os caras Nem era eram tão todos diferente, loiros, de velho. olhos azuis, e eles estavam matando Loiros de olhos castanhos. judeus. Mas Era a mesma Loiros coisa. de olhos castanhos, tá ligado? Qual é o grande segredo do domínio? Medo, Medo. fome, inimigo comum. Perfeito, perfeito. Se você tiver O medo e o os- inimigo comum estão assim, né? Se você tiver os três, Normalmente você cria um inimigo Maravilha. comum e cria o medo em cima do inimigo comum. É E óbvio. aí, Vocês são ler esse essa- livro, galera. E assim você domina. Então, tipo assim, não tem. Todas essas histórias são baseadas nisso. 100%. Mentira. Então, o preconceito, quando você ouve o fumo do negro, que o negro fica Isso. vadio, que o Isso. negro não produz, você fala. Mas, porra. mano, Sempre você foi uma concorda? associação. É triste isso, na real. Porque quando você começa a pensar nisso, todo o seu parâmetro científico que você pautou ao longo da sua vida começa a cair. Porque de As quem coisas é o começam a se interesse? tornar questionáveis, né? Porque, assim, por exemplo, Tem. ovo é bom ou é ruim? Cada Sim. notícia que A sai ciência vai se bom alterando uma também. hora, é ruim outra. Depende de quem cria. Então, se o cara da indústria do leite, que é uma outra proteína, que faz o whey, fala assim, não, o ovo é ruim, ele vai fazer uma pesquisa sobre o ovo, ele vai dizer que o ovo é ruim. Claro. O Tarek Se o fala cara- disso, mano. Se o ovo vai fazer uma pesquisa, ele fala que o ovo é bom e o leite é ruim. Vamos entender Então, como que, não que sei essas essa coisas porra acontecem, nenhuma. pelo menos do que eu consigo visualizar, assim, do mundo, né? Só posso fazer só um Claro, ponto? por favor, Fábio. Desculpa, cara. Então, por exemplo, na guerra da vacina do Covid agora, que aconteceu recente. Cara, nós somos contemporâneos de uma guerra científica de vacina. Vacina é boa, vacina é ruim. Isso não foi no Brasil. Isso foi nível mundial. Mundial. E se vocês querem saber, o Brasil foi o país que foi menos impactado com essa guerra, porque na França, menos de 50% das pessoas Não, se nos Estados vacinaram. Unidos também. Estados Unidos também. Então, quando a gente começa a olhar por essa ótica de tipo, o que a gente ouve é uma mentira arquitetada, você começa a questionar a real. Será que é verdade? Sim. Será que a Pfizer não quer que a gente tome vacina? Então ele tá criando fake news É o e enfiando no microchip. nosso rabo? Mas esse caminho Sabe, eu acho que assim, esse caminho é válido, Pares, porque assim, também a gente não pode só pisar 100% em ovos, né? Eu acho que tem algumas coisas assim que empiricamente a gente sabe, pelo menos tem um cheiro se é mais próximo da verdade ou não, tá ligado? Mas eu acho que o ato de você questionar, de você ter menos certezas, é Isso positivo melhor para a coisa, isso é a melhor sociedade. coisa. Você não ter certeza é a melhor coisa. É positivo para a sociedade, parça. Você ia falar um negócio, eu te Então, interrompi, cara, me pra eu perdoa. contextualizar essa questão, assim, do que eu enxergo sobre isso de monopólio, de informação, etc, etc, etc. A gente tem que pensar que Vou entrar numa questão aqui que tem pessoas que só de ouvir já vão falar, nossa, que absurdo que ele tá falando. Mas com a modernização do capitalismo, globalização, etc, etc, a gente tem uma coisa bem clara, que é a formação dos monopólios, como o Iago bem disse, mas a gente tem que pensar que para a formação do monopólio, primeiro existe o interesse, né? O interesse de alguém para formar algo, etc. Então vamos pensar no caso do Rockefeller especificamente. Um cara que, quantas empresas, quantas pessoas, quantas iniciativas, até um Estado, teria de fato condição financeira de fazer a extração de um óleo que fica subterrâneo e ele precisa de todo um tratamento para virar combustível, etc, etc. Então a gente tem que pensar, pouquíssimas pessoas poderiam competir com o Rockefeller naquela época. Sim. Mas, ao mesmo passo, muitas pessoas poderiam competir plantando cannabis industrial, que é o cânhamo que poderia fazer Principalmente esse combustível. classes negras que estão acostumadas com a agricultura por causa da escravidão. 100%. Então, o que acontece? Porra! Faz Ao meu sentido ver, pra caralho. esse controle de informação e essa questão da informação ser questionável, ela é uma coisa que sempre vai existir. E ela, hoje, ainda assim, a gente está conversando aqui sobre cannabis, só que tem pessoas de dentro da indústria da cannabis que querem essa separação também, através da informação. Não, cannabis medicinal não tem nada a ver com cannabis de uso adulto. Então, a gente tem que pensar que isso sempre vai existir. Como que a gente pode mudar isso? Armando as pessoas de informação. Só que aí vai entrar nesse conceito que você falou. A informação, como eu sei se essa informação é válida ou não? Nossa, mas e se o Fábio tá me falando uma coisa que eu não sei se é verdade, apesar dele ser um médico ou um grande pesquisador? A gente precisa ter um respaldo científico grande de um tempo, né? Então, por isso, de alguma forma, eu consigo compreender as pessoas que questionam a vacina, porque ela pensa, nossa, uma vacina para vacina da dengue não saiu a vacina do Covid em um ano. O cara pensa assim. Só que como que a gente tem que explicar pro cara? Vacina da AIDS não saiu. O Então, AIDS tá há 50 anos. e já, na minha concepção, essa questão da informação, dos monopólios, tal, tudo que a gente vive de atraso na sociedade, ele está relacionado aos interesses, aí que vem a questão, individuais. Só que por que a gente não consegue mudar coisas que afetam o todo e só ajudam uma pessoa? Porque a gente não tem força. Por quê? Porque o cara que é o cara que trabalha com petróleo, trabalha com informação e quer trabalhar
desinformando as pessoas, ele tem todos os mecanismos. Essa é uma Financeiro pessoa e a muito forte. informação. Ele tem toda a influência. Ele trabalha com a lei, ele trabalha com tudo. Vou Desde falar, sempre. Então ele tá vou próximo de complementar o que tudo. você tá A gente falando. é muito pequeno. Vou entendeu? complementar o que você tá falando usando o exemplo que eu mesmo dei agora da AIDS. Falam que AIDS não tem cura. Quem disse? É uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Parça, se é o abre kit essa caixa anti-AIDS. aí. Exatamente. Se abre Então, essa exatamente. caixa aí. Se você chegar para um farmacêutico e falar assim, AIDS não tem cura, talvez o cara fale assim, mano, olha, eu já vi pesquisas que dizem que tem. Só que ninguém quer desenvolver essa porra, porque cada paciente custa $30 mil por mês. Fabião, a cannabis Não, entra ó. nisso, sabe por quê? Porque para pra pensar, se a gente começa a estudar, não só vamos regulamentar, primeiro vamos descriminalizar, regulamentar e legalizar. Beleza, pode acontecer 1 milhão de coisas. Pode ser que o Brasil seja um lugar que venha as pessoas para cá para fazer turismo relacionado aos adultos. Pode ser que o Brasil vire um polo da cannabis de uso terapêutico. Pode acontecer um monte de coisa. Mas assim, aonde a gente vai chegar com isso de verdade se a gente não tiver a informação, se a gente não tiver as pessoas dotando desse conhecimento? A gente vai ser manipulado de novo. Sim, claro. A gente vai ser Total. manipulado várias vezes. Então, a questão da cannabis em si, ela sofre também com essa questão do medo de outras indústrias da cannabis avançar como ciência no geral. E até Porque da- vai prejudicar a indústria farmacêutica de negócio, alguma forma. ela vai Vai avançar como prejudicar negócio. a indústria têxtil, vai prejudicar um monte de indústria. Prejudicar. Só que por que eles olham como prejudicar? Porque eles gostariam justamente do que o Thiago estava falando lá atrás, de ter o monopólio das coisas. Eles não aceitam dividir. Não querem dividir Como que a indústria farmacêutica, bolo. que é o país que mais vende antidepressivo, vai aceitar que existe uma planta Então, que eu posso plantar no meu quintal é, e como ela vai, você- é o vai que me eu ia ajudar? falar. Como você pode fazer uma Impossível, velho. reparação Falar. histórica disso? Regulamenta a maconha, determina o espaço, cria uma cooperativa com comunidades negras Passa. e fala assim... Porra. Tá acontecendo em vários Tá lugares, reparando. mano. Vamos voltar aqui pra falar do Paraguai, vamos voltar aqui pra falar dos Estados Unidos, que tá acontecendo, tá ligado? Tem iniciativas, mano, acontecendo cada vez mais de reparação. De reparação De histórica. reparação. Tipo, Como é que é feito? Como é que é no Paraguai? Como é Eu vou dar um que exemplo do Paraguai. Eu vou dar uma mijada. Vai lá, vai lá. Vou dar uma mijada. O Paraguai, mano, a cada metro quadrado que uma empresa privada plante, ela tem que plantar o mesmo metro quadrado com Numa associação. com os nativos indígenas, que são, sua maioria vive em lugares super remotos e vivem na miséria mesmo. Entendi. Nós teve a grande oportunidade de ir para lá, junto com a CCIP, que é a Associação de Cânhamo de lá. Eles levaram a gente para conversar com um dos agricultores, e foi um programa que um ano já tinha mais de 1.000 famílias atendendo, parça. É porque Tá eu ligado? tava pensando nisso. que quando Eles a foram gente- na ONU falar. É porque quando a gente fala desse lance, que eu sempre falo, eu divido a fatia do bolo, porque a minha maior preocupação com a reparação histórica é como fazer isso. Porque se isso virar dinheiro... Eu falo, por exemplo, assim, um imposto, um PIS e COFINS, foi criado para obras sociais. Mas hoje ele já aí vai uma emenda de lei e já joga ele para uma outra coisinha. Aí você Sim. falou uma Joga coisa ele pra outra importante. coisinha. Então, eu queria saber, uma reparação social. Vamos fazer o seguinte, para cada real lucrado De imposto relacionado a cannabis. de cannabis, teria que ir para Tem um isso. direcionamento. Mas aí Tem você isso falou uma também. coisa importante. A regulamentação, ela tem que pautar isso. Então, Tem por que ter exemplo, essas políticas públicas. ele falou do Paraguai porque o Paraguai entendeu que isso era uma forma... Uma forma de deles- reparar. de eles repararem. E assim, a gente também tem que questionar, pode ser que seja por outros interesses. Pode ser o que for, mas de alguma forma também está ajudando essas populações. Agora a gente tem que pensar, por exemplo, Nova York. As regulamentações nos Estados Unidos, elas são feitas por estados, né? Não necessariamente o país... Sim, As lá são pessoas vários dizem, países. os Estados Unidos legalizou uma coisa, não é isso, né? Não, Então cada a um regulamentação vai no é feita em cada estado. No estado de Nova York, por exemplo, tem uma cota de, se eu não me engano, dispensários que tem que ser, ou empresas de maconha no geral, é um desses dois, que precisa ser ocupado por pessoas negras. Tem vários, certo? Então tem tem várias que ter um coisas sócio que precisam ser negro. feitas, entendeu? Tem o lucro, ele é distribuído, é Isso. imposto. A minha visão, sonho, assim, eu sei compartilho com o Tarek, é que a gente tem uma regulação que tenha diversas políticas públicas diferentes, parça, porque não vai ser uma política pública só que vai reparar 80 anos de guerra, parça, 80 anos de encarceramento. Não, eu pergunto porque o ser humano, ele tem uma... Eu sempre comparo com a lei do impedimento. Cria-se a lei para evitar que o cara fique na banheira, a zaga vai e avança. Sim. Usa a lei de forma contrária. Ah, sempre. Sim. Nos Estados Unidos, a lei que protegia os indígenas era com relação ao jogo. Né? Todo o cassino de Las Vegas é de índio. Só que o índio só entra com o nome. Porque é isso. Aí O você falou uma Trump coisa importante. tem um É cassino. isso. Porque é o isso. Então. índio não tem grana pra bancar a É isso, estrutura então, daquela. a minha- tá Mas bom? é não porque pode uma ser uma regulamentação só. que não faz sentido. A minha lógico. dúvida é o seguinte, a gente faz um negócio desse. Porque não tenha dúvida que vai gerar muito dinheiro. Muito dinheiro. Então,
Por quê? Principalmente Até- num país agrícola como o Brasil. E é, Claro. e é um imposto novo. É. É a chance que o cara tem de botar um imposto, por exemplo, assim, botar um imposto mais salgado. Porque tu acha que quem tá de olho nisso não sabe que hoje um frasco custa 1.000? Sim. Então ele faz, opa, 18%, opa, Gostei. ele vai querer baixar. Cara, isso acontece, mas Ele assim... vai querer baixar esse frasco para 100. É o que você tá falando. Então, assim, o cara aumenta o imposto e nunca repara. Por exemplo, o cigarro. Cigarro aumentou o imposto porque é o que a gente tava falando no começo, né? Pra custear, as pessoas ficam doentes com o Isso, cigarro. Cadê? Mas mesmo assim o Estado ainda está em prejuízo em relação ao cigarro. viu? Então, Pra mas todo mundo assim, saber isso aí. nunca esse valor vai ser repassado pro SUS. Esquece Não, isso, esquece. não Exato, existe. exato. Mas eu queria ver a coisa prática. Do tipo assim, o Paraguai fez uma ideia legal. É que quando a Planta gente aqui, pensa no planta ali, Brasil, mas- a gente pensa sempre que vai ter desvios, que vai ter coisas que Tá, não uma vão nos bosta. permitir Desculpa. chegar lá. Você tá tentando falar faz 10 minutos? Desculpa. Não, imagina. Fala aí, fala aí. Não, Agora tô a gente esperando, fala, a ele gente falou de sofre. outra coisa. Ele fala só assim, mas ele é assim. Eu sou assim aqui, mano. Eu falo de maconha ainda, velho. É Quando a gente energia. falou do cadeia, eu acompanho muita política, eu sou carioca. Aham. Então, pô, Sérgio Cabral. Sim. Caralho, 9 anos preso sem julgamento. Por mais que ele seja um corrupto, safado, o cara tava 9 anos preso, sem contar pra pena dele. Que a pena dele é de 300 anos. Aham. 9 anos lá não é nada. Foda-se. E pegou Mas- liberdade condicional E agora. se a pena fosse de... Não, liberdade não, ele não foi julgado ainda. Então, mas ele saiu da prisão. Saiu pra esperar o julgamento. tornozeleira, pra Mas esperar você o vê, julgamento. olha que coisa Também é covardia pra Olha caralho. que coisa escrota. Assim como é covarde com um Com cara. todo né? mundo. Todo Se fosse mundo. pra todo mundo, É. beleza. Exato, mas imagina o seguinte: imagina que a pena dele fosse de 10 anos. É que é uma merda, velho. O Brasil puto é ficou 9 foda, anos mano. preso Sim. sem contar nada. Sim. Aí agora vai ser julgado, agora você vai cobrir 10. O Brasil é foda, porque assim, a gente. Isso pegou no Sérgio Cabral. Agora tu imagina pro Neguzinho. Então, O exato. Neguzinho tá fudido, vai morrer lá É isso mesmo. Vai sem mesmo. ser julgado. Vai perder a família, vai perder os amigos. Vai morrer, perder qualquer bicho. chance de reinserção na sociedade. Porque essa que é uma questão que eu só Porque aí perde, não um estuda mais. Como é que sai depois? Total. Capacitado? Falam de morte civil, né? De... É morte Isso, civil. morte civil, É um exatamente. CPF que praticamente está cancelado. É. Depois pra Porque voltar a como é que abrir, o cara não morte consegue abrir social- conta em banco, não vai social, entrar em O nenhuma cara não tem mais empresa. chance dentro da sociedade. Se o cara voltar pra sociedade, pras pessoas que eram de apreço dele, primeiro que ele já tá morto socialmente, já não tem filho, já não tem mulher, já não tem família, já não tem nada, não tem pra onde voltar. E aí o cara já não tem inserção profissional, porque ele tá muito tempo Não tem parado. conta em banco, Não, parça. ele não vai. Exato, ele não tem conta em banco, ele não vai ser aceito por nenhum emprego, basicamente. A gente tem que pensar que isso está acontecendo com famílias. Pô, É. uma pessoa, se o Fábio for encarcerado agora, o filho dele Você vai tá sofrer. sabendo de alguma coisa? A mulher dele vai, vai, sofrer, Miguel. a família dele Miguel, vai sofrer, a vida dele, a vida de Muda. gerações da família dele vai ser afetada Sim, claro, diretamente pô, pra caralho. de pessoas que já estão sendo afetadas por não terem condições básicas. O que eu acredito é o seguinte, a regulamentação no Brasil, ou enfim, a legalização, qualquer coisa que você pensar relacionada à maconha, não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas vai ajudar, se a gente tiver um olhar sério e tratar essa questão como ela deve ser tratada, ela vai ajudar a resolver uma série de questões que são de extrema importância para esse país. A regulamentação, descriminalização, legalização da maconha não vai resolver os problemas Não. do Brasil. Ela vai ajudar a melhorar questões que são urgentes. Pode ser origem de uma transformação, eu né? falo pra, É, eu, o eu próprio falei isso hoje. imposto pode ser revertido na desintoxicação de outras drogas Total, mano. Então, e no tratamento de Total, intoxicados. velho. Pô, Total, maravilhoso. velho. E outra estouro. coisa, se eu torno o canabidiol acessível, eu afasto essa família do SUS. Porque sim. diminui as doenças. Então a gente vai atacar em todas as frentes. Então, afasta aquela família ali. E se eu conseguir, por exemplo, existe uma lei, como você compra, você vai fazer um condomínio. Eu falo porque lá no Rio é assim. Você vai fazer isso aqui é a área do condomínio que você comprou. Comprou um condomínio chique lá na Barra da Tijuca. Acho que 3 ou 5, 4%, sei lá, tem que ser doado ao município. Por isso que dentro dos grandes condomínios tem escola pública, tem creche. Então o que o cara faz? Ele compra esse terrenão e ele é obrigado a doar isso aqui. Ó. Esse cantinho ali. Aí ele bota nesse cantinho aqui, virado para fora, uma escola pública. É a condição dele poder comprar isso aqui. Então a condição do cara explorar uma indústria canábica é que você vai ter que manter uma escola. Você falou da lei, cara. Manter É a lei, um hospital, velho. Posso criar fazer a uma regra. Se observação? não criar a Deve. regra, não vai. Pô. Assim, passou algumas coisas, eu acho que foi falando, mas eu acho que tem alguns números, assim, que não necessariamente fogem da maconha, mas que eu acho que são questões da sociedade brasileira, assim, que eu acho que dá até para puxar, queria puxar para um negócio da Camar. Agora, antes das eleições, 2022, saiu que 80% ou 75% das pessoas não lembravam em quem tinha votado em 2018 pro Legislativo.
Então, vamos parar para pensar a gravidade disso, tá ligado? Porque qualquer tipo de mudança na lei vem do legislativo. Eu já falei isso. Você Então, não sabe quem tá lá. você não sabe, Você quer não dizer que com acompanha, certeza você não acompanhou. Tu não sabe se o cara foi. Então, esse é o primeiro ponto. A gente chegou aqui em muitas injustiças da sociedade brasileira ocidental, capitalista, neoliberal, enfim. A nossa tese aqui é que, tipo, não é uma tese. Primeiro que é uma tese. É que se a gente quer, de fato, mudar esse negócio, fazer uma regulação da maconha, que seja racional, parça. Não é um negócio absurdo. A gente só quer que olhem os números, que veja a história, que veja as coisas que são comprovadas, que tem estudo. Mas a gente delegar isso para os políticos é uma coisa que é extremamente arriscada. Então, nosso lado aqui da comunidade é, de fato, juntar pessoas, empresas que são formadas de pessoas também, num ambiente de troca, de conexão, de aprendizado, para que a gente consiga ter mais representação na sociedade civil, de baixo para cima, para que a gente consiga, de fato, ter... Botar que nem, representante lá que nem a gente alinhado foi com- falar com a Tabata. Que nem a gente foi falar com a Tabata. A gente vai tentar falar com várias outras pessoas. A gente já falou com a Sâmia, com a Erika, com um monte de gente ano passado também, essas eleições. Cara, a gente tem que estar lá, e até a Tabata fala muito disso. O político, ele é o representante do povo. Aqui no Brasil, a gente tem uma visão muito que o político é uma coisa muito distante. Ele é um representante do povo, e a gente tem que conseguir trazer os anseios da sociedade, as dores da sociedade que sofre há muito tempo, velho, Pra eles, e não só... legislar a seu favor. Primeiro a gente vai trazer. Daí, mano, tem que cobrar, parça. O que a gente vai fa- Exatamente. Então a gente tem esse lado muito de aproximação, sabe? De agregar as pessoas e tentar quebrar um pouco essas pontes. Porque, cara, o PL 399 ele já foi aprovado em 3 comissões, mano. E se você for ver, ele é um negócio muito excludente, cara. Ele é um negócio muito excludente. Para entrar nas associações lá foi mó parto. Não, e ele vai sendo modificado, aí quando vai, cada vez que você modifica, a aprovação inicial morre. É que tem que Então, morrer esse projeto tem e que criar morrer. um Tem novo que criar do um zero. novo, tá ligado? exatamente. Só para fechar, tipo, Atualizado, né? o PL 399, tipo, se ele avança desse jeito, que não teve diálogo com a sociedade civil mesmo, teve com algumas partes da luta, mas do jeito que tá, não dá pra falar que teve diálogo com a sociedade. Não tem nada de autocultivo. Tipo, quem tem bilhões pode plantar maconha, mas ao mesmo tempo, se o cara tem um pezinho, ele vai ser preso por tráfico. Se o cara tá andando com prensado na periferia, ele vai ser preso, humilhado pelo PM, tá ligado? Então, essa é a nossa tese maior, que, mano, quando vocês iam falando, isso daí eu me até peço desculpa, porque eu vou, assim, que eu sou um cara... Imagina, cara. Porra, da hora. Eu sou um cara enérgico, mano. E esse é um tema, assim, que pra mim, tipo, ele é de uma urgência, assim, que, tipo... Cara, a gente tem que estar conversando sobre isso. A gente tem que estar conversando sobre isso. E daí, quando eu ver... Eu fiquei feliz que você, por exemplo, falou da questão de descriminalizar antes de regular. Porque, mano, é uma ideia que a gente tem que estar trocando, velho. Porque o bagulho é muito periculoso. É de muitos anos, tá ligado? Tem muita coisa. Então, quanto mais pessoas com um propósito parecido dentro da luta estiverem alinhadas, quanto mais pessoas a gente conseguir trazer, furando essa bolha, colocando mais pessoas para dentro, mais chance a gente tem, de fato, uma regulação que olhe para a realidade da sociedade. Eu acho que mais pessoas... Como eu falei do mainstream, eu vou voltar nesse tema, mas assim, o Miguel já deu sinal de corte lá. E eu só... Você pode voltar nisso e tem que falar da marca. A gente falou no começo, mas vamos falar de novo. Mas assim, ó, A gente finaliza falando. o lance do mainstream, que eu falo assim, quando aconteceu a merda do CFM agora, por que o CFM revogou essa porra em 2 semanas? Porque a filha do Fogaça usa. É Porque a claro, atriz da falou Globo tudo, falou usa. tudo. Porque não sei o que. Esses caras foram massivos na rede social. Bombaram. Aí o CFM falou: opa, não posso mexer. É eu tô influência. mexendo com gente grande, influenciadores. Então, se a gente tiver realmente uma massa de influenciadores, de pessoas que têm influência na sociedade civil, pra falar sobre o tema, a gente vai ter muito mais abrangência, Fabião, tá ligado? Eu concordo com você. Sabe uma coisa que uma vez num curso que eu fiz de extração, eu ouvi um cara falando uma coisa assim fantástica que eu levo pra sempre, relacionado a cannabis, que ele falou assim: pô, a gente só vai ganhar essa luta quando a gente fizer a mesma estratégia da igreja evangélica. O que esse cara tá falando? Ele falou: porra, como que a igreja evangélica chega nos lugares? Por que o Fábio vai pra igreja? Porque ele tem um testemunho. O Renato testemunhou uma coisa: eu era, sei lá, viciado em crack, parei por Nossa, causa você de conhecia Deus. o Renato antes? Eu não andava aqui. Mas para pra pensar, cara. Se a gente não tiver testemunho, Eu era craque, o que jogava vai mudar a bem, jogava opinião, bem. o que vai mudar a opinião da tua mãe, da avó, da tia, do religioso, das pessoas que têm um preconceito, é o testemunho. Ele olhar e falar: pô, olha essa criança, ela tinha, sei lá, 17 convulsões por dia, agora ela tem uma vez por mês, por causa desse Relato medicamento, clínico. que é isso. Relato Não é clínico. canabidiol. Isso aqui é cannabis, que é uma planta, que é a mesma que, depois de vários processos, foi parar no morro e que é o motivo da abordagem policial e de toda uma guerra que tá ali dentro. Então, assim,
Eu acho que primeiro a gente tem que começar a trazer testemunhos e, pô, além do medicinal, isso aqui também é um testemunho. Quando eu falei pra minha mãe, isso aqui é uma camiseta feita de maconha, você quer uma? Ela falou, quero. Eu falei, porra, mãe, Da hora. você, sabe, assim, você que é contra a parada... Mas que maconheiro que você Entendeu? Mas aí vem Fecha todas essas maconha. questões. Por exemplo, ó, quantas vezes a gente fala, pô, isso aqui é feito de maconha. O cara fala, é mesmo? Feito de maconha é permitido e tal? Ô, mas se eu queimar, dá brisa? Pô, assim, eu tenho que entender esse cara, mano. Falou, Eu Miguel tenho que falou entender essa esse merda cara, aí, velho. assim. Eu tenho que entender esse cara. Não Porque, tem acesso, porque velho. como que... Não tem Eu só sei informação. que não dá brisa porque eu aprendi. Como ele disse, eu sou usuário de maconha há 10 anos, cara. Eu só fui aprender tudo que eu sei hoje e de fato entender que tem muitas questões da sociedade relacionadas a isso esse ano, velho. E se vocês são preconceituosos É, com ano passado, a maconheiros... gente tá em E 2023. se você é verdade. Tá vendo? Isso é THC. Você tá vendo? Se você é preconceituoso que fala que maconheiros são burros, pega o exemplo dos dois. Os dois são inteligentíssimos, mano. É isso, Cara, obrigado, gente. mano. Valeu, velho. Muito obrigado pelo obrigado por espaço, ter velho. vindo, pô. Foi sensacional, cara. É nóis. Obrigado por terem a Camar, obrigado por divulgarem a Camar, por divulgarem conteúdos. Contem com a gente sempre que precisarem de alguma coisa, de alguma divulgação, algum espaço. Quer divulgar um negócio novo? As portas são de vocês, o lugar é de Canabicast vocês, irmão. Tá aberto, a gente pode pegar um link da revista digital. Claro. Eu vou mandar já pro Fábio. Não, é o isso, começo só. É, o começo. É o começo. Hoje foi- A informação, vai ela tem que... Bombar. A gente só agradece de verdade. Pô, que mesmo isso. foi muito, muito interessante. Nossa É, nossa primeira... Curtiram? primeiro videocast, Porra, bem foi- legal. Eu não fiquei nervoso em nenhum momento, velho. Foi bem Obrigado, da hora. cara. Ótimo. Foi bem da hora. Vocês são os ótimos hosts. Daí só... Renato é ótimo. Vocês Eu sou dois. burrão, já falei pra Não, vocês. vocês dois, sigam o nosso perfil Isso. Nós no segue já. Instagram. Que isso, pô. Se eu não Assinem seguir, eu tô maluco. nosso canalzinho lá no YouTube. Isso aí. Clica no sininho e acompanha lá nossos... Vai ter Valeu, muitos gente. mais conteúdos ainda. Esse aqui foi mais social, tem um mais científico, um relato de E você casa, vai ver acompanhe. isso, Vocês vai ver vão que a curtir. gente tem de tudo. A Bastante gente... coisa. Como a gente Também quem falou, puder seguir a Camar, E né? ajuda- Sempre. bota lá curtam o- a Camar, Curtam sigam a a Camar. Camar. Temos site. Posso fazer a propagandinha aqui? lógico, Lógico. Ó, só pra fazer o nosso merchan aqui, final. Ali, naquele do Nada meio. do que a gente faz tem sentido se não tiver pessoas envolvidas, organizações também envolvidas. A gente só tá aqui porque a Ali fez um convite pra nós e a gente conheceu a Ali lá atrás, a gente foi desenvolvendo toda uma relação. Então, o mais importante é a gente entender que nada que a gente vai conquistar, nenhum avanço relacionado à cannabis, se não tiver pessoas unidas e preparadas para conversar. Do que adianta eu ficar falando sobre cannabis aqui e, pô, o meu irmão ou minha mãe, ela não sabe falar sobre isso, ou uma pessoa que é usuária também há muitos anos não sabe falar sobre isso. A gente só vai avançar com informação, mobilização e principalmente união aí das pessoas, e espaços como esses aqui fazem total diferença para que mais pessoas Vamos aqui. entendam sobre isso. É nóis. Obrigado mesmo pela oportunidade, velho. A revista está disponível no site. 100% gratuito, dá para fazer o download. É um projeto bimestral, então vão ter algumas outras aí em 2023. Se Versão, vocês tanto a quiserem, versão física. dá um os- espaço pra nós, pra gente fazer um relato de caso dos relatos aqui. A Por gente favor, escreve o com artigo e certeza, manda pra pai. vocês. A gente vai chegar Aí assim. faz o espaço Cannabicast, pô, seria da hora. E os produtos produtos, os produtos também, a gente já lançou a pochete, a bolsinha e a camiseta. Inicialmente a gente começou vendendo no Instagram. Agora o nosso site vai ficar pronto na semana que vem. Então, então vai ficar muito mais da Mas hora. é chique. Vai ficar uma experiência mais da hora. Não, vai ficar mais amigável. que é Em o janeiro, dando spoiler, vem mais pochete, a bolsinha tem ainda, vem essa camiseta. Vai ficar pronto no final de fevereiro. Tenta Essas fazer duas aquelas camisetas. bolsinhas lateral que estão na modinha, pô. Pulseira de cânhamo. lance. É, essa aquela aí. que tá na modinha de ladinho. Pulseira de cânhamo também vai sair. Cara, que da hora, mano. Então, mano, a ideia é estar sempre trabalhando produtos novos. Tem ideia também de collab, se tiver alguém de Quando marca tiver as aí. paradas, manda aqui que a gente anuncia, pô. Sempre. Obrigado. Tamo Perfeito. junto, sempre. Valeu. É nóis. Gente, obrigado, velho. Valeu. Não, foi da hora. A quem ficou, valeu. Até a Valeu, próxima. valeu, é nóis.